noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, talvez. Eu não sei que horas que vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Conversa Fiada. Toda semana a gente traz um convidado super especial para conversar fiado com a gente. É isso que a gente faz. A gente vem falar mal dos outros. Mentira, a gente não fala mal dos outros. A gente vem dar risada, a gente só fala bem das pessoas. Verdade. E eu queria dizer para vocês que a gente fica em Porto Alegre, para quem tá nos ouvindo de longe, porque a gente tem pessoas que nos escutam do outro lado do mundo, como o cônsul da China? Não, da onde que era? Do Japão? Eu não lembro do cônsul, não lembro do nome dele, mas nós vamos descobrir. E nós vamos mandar um beijo para ele, porque eu já mando um beijo para ele agora, porque ele tá nos acompanhando do outro lado do mundo, ele é colorado, um cônsul colorado que acompanha de perto o clube, então já mando o nosso beijo aqui, o nosso muito obrigado para ele. Quero dizer para vocês que Porto Alegre tá um clima melhor? Não, o Leandro ri que toda vez que a gente vem gravar aqui chove. Marcar um podcast no sertão. E antes de apresentar para vocês quem é o nosso entrevistado de hoje, eu quero lembrá-los que a gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no TikTok, naquela rede social de jovens. Então nos sigam. O Leandro tem TikTok, eu não tenho. Tu não tem? Não? Eu também não tenho. Nosso entrevistado tem TikTok? Também não. Tá. Mas tô fazendo dancinha, a gente tem que fazer dancinha agora no TikTok. Não vou fazer dancinha, não vou. É contra a minha religião isso. Então nos sigam nas redes sociais, ativem os sininhos. Toda semana tem o convidado especial, já falei isso para vocês, mas todos os dias a gente coloca alguma informação do próximo entrevistado, a gente dá dicas para vocês. Então, se inscrevam no nosso canal e, enfim, estejam com a gente. Sugiram nomes também, que a gente vai atrás e convida as pessoas. Verdade. Entrem no nosso site, conversafiadafc.com.br. E antes de apresentar nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas para o nosso novo patrocinador, Amoretti Souza Advogados Associados. Muito obrigada pela confiança na gente. Sejam muito bem-vindos. E vamos para os nossos próximos patrocinadores. Exatamente, Amanda, porque a Amoretti Souza Advogados Associados se junta a Bar do Beto, onde a conversa fiada rola solta. Depois nós vamos para lá? Sem dúvida, sempre. 4T Construtora, construindo com competência. Um abraço para o nosso parceiro Leonardo, zagueirão raiz. Esse não pipoca. Tem alguém que pipoca aqui? Não, tá. Não é o nosso convidado. Não. Claro. Opinião produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo. Viaje bem, viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em baterias há 63 anos do nosso amigo Beto, que não é o Beto do bar, mas é outro Beto famoso também. Grande centroavante, né? Matador, esse é Matador também. Lamieco, revestimentos ecológicos. Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiaofertas.com.br e confira, dona Amanda. Muito obrigada, então, pela confiança. E se tiver mais patrocinadores, eu quero mostrar para vocês, para quem tá nos vendo, a Dula também, a nossa nova parceira. Da caneca, que tá com a gente, então é linda, eu tô apaixonada, e enfim, seja bem-vinda também a Dula, que é a nossa parceira. Se vocês não conhecem, quem mora em Porto Alegre, vão até a confeitaria Dula, é espetacular. É na Cristóvão, me lembram aqui, eu não sou muito boa com o nome de ruas, mas agora eu vou apresentar o nosso convidado. Eu vou dar umas dicas pra vocês, tá? Dizer que ele é ex-aluno do IPA ajuda? Não, né? Não vai ajudar porque tem um monte de ex-aluno do IPA. Ex-conselheiro do Grêmio, ajuda, melhora um pouco, afunila mais, né? Afunila mais. É advogado, afunila um pouco mais, mas também temos muitos, né? E é o atual presidente de uma das federações mais importantes, não sei se a gente pode dizer que é mais importante, mas acho que sim, é uma das federações mais importantes do Brasil. Sem dúvida. Seja bem-vindo, Luciano Oxman. Enrolei demais, mas é porque o convidado merecia. Como tu disseste, né, Amanda? Bom dia, boa noite, boa tarde. A gente não sabe que horas esse povo nos escuta, né? A gente precisa se adaptar, né, a essas novas realidades de comunicação. Então, meu abraço a ti, Leandro. Agradeço imensamente o convite de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o futebol, sobre as coisas e coisas da vida, isso. Né? Fofocar, né, Luciano? Que é isso que a gente está aqui, né? Dá uma tricotada. Isso. Normalmente o presidente da federação faz isso. Tricota, assim, fala mal dos outros, não. Acho que não, né? Tem que manter. Não, a gente não. Mas normalmente a gente está envolvido em bastante roda de conversa, né? Muito
Eu principalmente procuro, desde o dia que tomei a posse, assim, eu procuro trocar muita ideia diariamente especialmente com os presidentes, também com o pessoal da imprensa, pessoas mais ligadas, enfim, porque eu acho que a construção de boas ideias, elas nascem dessa troca de conversa, dessa troca de experiência, né? Ninguém, né, pelo fato de eu ter conquistado, ter chegado à presidência da Federação Gaúcha, que eu sou o dono da verdade ou que eu conheço toda a realidade dos clubes e as dificuldades que eles possuem. Eu sempre digo que a competição, as competições que a Federação coordena, e falo o termo coordenar porque seria tecnicamente a questão mais certa, ela não pertence à Federação Gaúcha. A competição ela é dos clubes, tanto que acontece um conselho técnico precedente a cada competição. Então a gente precisa construir com eles, inclusive, as nossas competições, modelo de competição, e aí cabe à federação ser a mediadora desse processo, né? Então é por aí que a gente caminha. O pessoal tenta fofocar bastante, assim, né? Não vamos achar que é tudo, não vamos achar que é tudo mil maravilhas, assim, não, mas sempre tem aquele... O cafezinho da federação é bom, né? Então, né? Mas aí tu fica nesse meio do caminho aí, tentando contemporizar, advogado, né? O advogado é um resolvedor de problemas dos outros, né? Então, é isso que a gente faz ali, é mediar, a gente tem que emprestar o ouvido, né? Nunca alguém que tem uma ideia ou alguém que queira, conversar ou propor alguma coisa, a gente não pode se negar a ouvir. Eu recebo muita coisa sobre de proposição, de ideias, de competição, de coisa por um canal da federação lá. Algumas delas a gente procura responder até para dar um retorno para a pessoa que encaminhou. Torcedor mesmo. Torcedor, tem legal. Um canal um contato direto lá, a gente recebe melhor não divulgar, vamos divulgar. Não, tem no site da federação ali, tem direto. Não, o pessoal incomoda, mas sim, é um mas incômodo que faz parte, né? Lógico que vem muita corneta, vem muito cacete, né? Não é... Mas assim, eu acho que a gente tá ali para ouvir, né? Tá ali para ouvir, tá ali para conversar e, logicamente, não deixar ninguém... Eles falam mal uns dos outros, mas a gente fica ali. Luciano, tu mencionou... Posso te chamar de Luciano, presidente? Por favor. Tá. Tu mencionou que ninguém chega a uma presidência da federação sabendo tudo, e eu acho que, pelo contrário, tu passou, talvez, por uma das gestões mais difíceis de uma presidência da federação, porque pegou a pandemia. Pandemia, sim. Como é que foi, assim? A gente sabe que já foi difícil para Grêmio e Inter, né? Imagina para os clubes menores, a gente sabe o quanto é importante bola rolar e a gente não teve isso por um bom período, né? Como é que foi a tua tomada de decisão? Lembra um pouquinho pra gente, assim, e eu nem quero estar no papel de entrevistador aqui, porque eu não sou entrevistadora aqui, mas, assim, eu queria que tu lembrasse, assim, até como humano, né? Porque tu ficava talvez numa saia justa de, tipo, tu precisa ser o cara que vai defender os clubes, mas tá morrendo gente, né? Então, assim, tu tava vendo a realidade que tu não conseguia mudar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Na verdade, assim, eu acho que lógico que foi um desafio que ninguém esperava ultrapassar. Eu já tinha, em a minha gestão, nós já tínhamos uma grande missão, né, uma missão muito, muito árdua, que era a sucessão do presidente Noveleto, né? Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente dele durante seus 4 mandatos na federação. A gente sabe tudo que foi feito pela direção dele, pela mão dele, e eu já tinha essa situação na minha mira e sabia o quanto, por mais tempo que eu tivesse ficado com ele, junto da sua gestão, eu sabia que seria uma missão muito difícil. Por comparação? Por comparação, pelo que foi construído, por tudo, né?
Até por uma mudança de perfil, assim, aqui não, pelo amor de Deus, assim, não vão interpretar de formas, não existe o certo e o errado. Não, mas são estilos diferentes, Cada um tem seu estilo, eu tenho o meu. E até permite só um parênteses, desculpa, sem querer te interromper. Aqui a gente não deixa o entrevistado falar. Mas tá ótimo. Mas e eu vou te dizer uma coisa, eu costumo não deixar o entrevistador falar, porque daí é menos chance de eu tomar uma olhinha nas costas, né? Isso é bom, é uma baita dica de gestão. Então, assim, quando o cara me pergunta uma frase... comunicação. Normalmente eles me fazem uma pergunta, porque daí eu falo todo o programa, né? Falo todo e daí... Mas isso é interessante, essa mudança de perfil é interessante porque a gente tem, pelo menos que eu me lembro, assim, de acompanhar futebol. E tu é mais velho, né? Sou mais velho, bem mais velho. Hofmeister, sim, Perondi, sim, Noveleto e Oxman. Né? Isso. E são 3 caras, os 3 antecessores, são perfis muito... como é que eu vou dizer? Não que... Tu é um cara mais discreto, assim, né? Sim. Bom, Hofmeister... Mais protagonistas? Não. Não protagonistas, mas talvez mais... me falta agora a palavra, mas mais pop, digamos assim. Expansivos, pode ser. Boa questão. Então, mais um low profile, assim. Mais centralizadores, talvez. Bom, são figuras de aparecer mais. E figuras folclóricas, mas num sentido positivo. Assim, da sociedade. Dentro da sociedade, todo mundo sabe, né? Olha aí, o Hofmeister era um cara que falava grosso, né? Roncava alto, né? Deu um soco na cara do Márcio Braga. Exato. A fofoca. O Perondi também... Não sabe dessa história? O Perondi também, um cara expansivo, né? Uma figura enfim, um bonachão, né? O cara bonachão também. Sim. O Noveleto também é outro, né? Carismático. Conversador no bom sentido, né? Ele leva, né? Um monte de papo. Carismático, sabe de conversar. Sem dúvida. E o Luciano é um cara mais low profile, assim. Um cara que também muito conciliador, né? Estou um conciliador sempre, assim. Eu nunca vi o Luciano alterar a voz, até em rolos tremendos que já pegou, né, Luciano? Desde a época de vice-presidente e até agora também. Mas era só a experiência que eu queria fazer, porque é um perfil bem diferente do que a gente estava acostumado nos outros anos anteriores todos, né, de federação, né? Como eu te disse, cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem a sua forma de conduzir, não existe certo e o errado. Mas eu tenho, tanto que muitas pessoas não me conheciam até eu tomar posse como presidente. Quantos anos de vice do 16. 16 anos. E já na presidência está quanto agora? Estou fechando o 4º ano de mandato. 4º ano já. Até mesmo porque, assim, eu sempre soube, de uma forma muito clara para mim, qual era o meu papel como vice-presidente da federação. O protagonista não era eu, nem deveria ser. Então, era o Noveleto e eu nunca ultrapassei a linha que ele me dava e a linha que o meu... A minha formação permitia, né? Então, cada um tem o seu... Eu não gosto muito de entrar em muita bola dividida, enfim, eu acho que tem uma forma, assim, um pouco diferente. E talvez durante a pandemia, eu recebi algumas críticas por não entrar na bola dividida, porque às vezes as pessoas queriam isso, né? Eu via, especialmente da imprensa, assim... Não estou criticando. Esse povo da imprensa? Não, mas o pessoal queria, e eu vou te falar de certa forma, até os clubes em algum momento também buscaram querer assim, que a gente fizesse de uma forma mais, vamos dizer, contundente de alguma maneira, mas que eu tenho absoluta certeza de que não mudaria absolutamente nada e geraria um desgaste. De retorno, tu diz assim? Não mudaria absolutamente nada. De retorno do futebol. Retorno do futebol. Não aconteceria de forma diferente. Então eu tinha, como disse, eu tinha esse desafio de suceder o Noveleto, né? Aí fizemos um turno de Campeonato Gaúcho, dentro da normalidade. No início da 3ª rodada da fase classificatória, começou o boato sobre a questão da pandemia, né? No início da 3ª rodada entre a 2ª e a 3ª rodada do 2º turno. Eu confesso para vocês que eu vi as notícias ali, eu digo, isso vai ficar na China, não existe, como é que vai chegar aqui? Sim. Né? E aí nós sabemos que começou naquele período da semana do Grenal, da Libertadores, né? Efetivamente o Grenal sofreu chance de não acontecer, e ele só aconteceu porque se fosse para tirar a torcida ou para ele não acontecer, geraria um problema muito maior para o governo naquele momento. Então ele aconteceu, chegou no final de semana, eu tive que na sexta-feira, juntamente com a direção,
tomar uma decisão de ou o campeonato parava ali, ou nós tirávamos a torcida dos gramados e esperava segunda-feira e aí vamos ver o que acontecia. E então na sexta-feira à noite nós tomamos a decisão de não ter naquela rodada o público, né? Fui xingado por 2 motivos. Teve clube que me corneteou e me xingou, fez nota oficial que eu estava tirando renda dele porque tinha um jogo contra o Internacional. Não, tu estava salvando vidas. Né? E fui depois xingado por um jogador de um dos clubes, me chamou, ofendeu a pobrezinha da minha mãe pela rede social dele, né? Porque a gente não parou a competição naquela rodada. Não agrada ninguém, né, Luciano? Não, nunca vai agradar, né? Mas assim, e aí chegou na segunda-feira, nós fizemos uma reunião com os clubes na federação e por maioria nós entendemos por suspender, então, por 15 dias a competição. E digo por maioria porque era possível, ou a gente poderia tentar brigar de fazer de portões fechados as 3 rodadas que faltavam. Uhum. Seria, tipo, quarta, domingo e quarta, e resolvia, tu mandava 8 clubes, pelo menos, para encerrar a sua participação. E isso não aconteceu, e ali eu achei, não, 15 dias... Vai estar resolvido. Tá resolvido. Né? Quando passou os 15 e que o negócio começou a encrespar, eu olhei assim para cima e digo, tá bem. 100 anos depois, na minha vez, eu fiquei 16 esperando, assim, tu me deu um mês, assim, tu já tirou essa bomba pro meu colo, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiz essa conversa e fiz efetivamente, assim, eu olhei pra cima e disse o seguinte, se tu deu na minha mão é porque eu... pra eu resolver. É pra eu resolver, né? Já dizia Demônios da Garoa, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Isso aí. Então, mas eu temi por tudo, assim. E sabia que aquele momento ali, ele seria um marco pra mim. E aí não gosto de falar muito na primeira pessoa, mas vou falar assim, seria um marco pra mim, porque ou dependendo do resultado de toda aquela condução ali, de todo aquele negócio, a minha gestão terminaria ali. A minha figura como presidente terminaria ali e eu, depois vou ver o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Então foram algumas noites sem dormir, muita reunião, muita conversa. E ninguém entendendo nada, né, Luciano? E a gente sem saber a dimensão Não, e todo mundo, a gente sem parâmetro nenhum. Exato. Né? Nunca aconteceu, nem né? científico, nem técnico, a gente só sabia o seguinte, cara, vai dar problema. Tá todo mundo pegando, o jogador pode pegar, não pode pegar, viagem, ônibus, enfim, tem toda uma situação que, não pega. Porque... A própria reunião da Libertadores, a gente falou aqui num outro momento, vários positivaram ali. Eu consegui escapar daquele Covid ali, daquela reunião, não sei como. Porque eu tava sentado entre o Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzan. Os dois estavam com Covid. E eu consegui escapar. Chegou a pegar Covid, não? Peguei agora na segunda leva. Eu também depois com vacina já? Já. E inclusive, assim, a minha diretoria toda pegou. Teve um dia que nós saímos, assim, pra almoçar, e as 4 pessoas que estavam comigo estavam com Covid e eles passaram um aleixo. Corpo fechado. Que loucura! Eu digo, não, vamos embora que... Que loucura! Então, assim, eu fiquei bastante tenso, não só com a questão do Campeonato Gaúcho, Sim. da primeira, mas porque nós tínhamos feito 2 ou 3 rodadas da segunda divisão, né, da Série A2. E ali eu sabia que o pepino era grande porque eles não teriam a menor condição de segurar contratos, essas coisas até... E aí, o que fazer, né? Para não se precipitar na decisão, para buscar... E a coisa que eu tinha mais foco, assim, que eu pensava na condução de qualquer passo que eu dava, eu dizia que o seguinte, o Covid não pode gerar muito reflexo para os anos seguintes. Eu tenho que encontrar uma maneira de que os clubes não tenham reflexos econômicos
decorrentes do Covid no ano seguinte. Eles já estariam tendo um prejuízo muito grande naquele ano momento. E como fazer para o ano seguinte. Não foi fácil a decisão de encerrar a Série A2 e de fazer aquele rebaixamento que nós fizemos de forma financeira, né? Mas eu acho que se comprovou de que a gente fez a coisa certa para aquele momento ali. Teve vários, eu posso relatar aqui vários episódios, assim, quando recebi, inclusive, em meio a todo o turbilhão, eu recebi uma ligação da detentora de direitos. Olha, eu quero te avisar, assim, não tem futebol. Não tem pagamento. Não tem pagamento. E aí eu já te paguei X. Eu sei que ele falou da detentora de direitos. Nós vamos talvez nós vamos suspender o pagamento agora e depois nós vamos ver um prorata aí, número de jogos, valor recebido. E tu? Também, o que eu vou fazer? Cara, eu me sentei onde eu tava. E daí, de novo, olhei assim, não. É muita aprovação, eu né? Digo, pô, me dá uma ajuda, né? Olha por mim aqui também, né? E depois, então, a gente foi construindo aos poucos, né? Também muita conversação com os clubes, muito debate, muita coisa, porque tava todo mundo também, assim, tem uma questão que ela é contrária ao que eu carrego comigo, assim. Muita gente querendo o protagonismo do negócio, sabe? Sim. E eu não quero protagonismo, eu queria que a coisa tivesse dado, eu queria que a coisa desse certa, era a única coisa que eu queria que acontecesse, né? Não queria ser pai da criança, cara, não interessa, eu só preciso fazer... A gente tem muito disso no meio do futebol, o negócio, não, e assim, e envolveu política também. Ah, sim, muito. Né? Então... Mas eu tive um respaldo e uma transparência, uma linha direta muito grande, muito importante com o governo. Totalmente transparente a relação, totalmente aberta e franca. E eu acho que isso ajudou também, de alguma forma, a gente conseguir aprovar, naquele período ali, em julho, o nosso protocolo. A gente tinha convicção daquilo ali. Mas... o governo tinha suas razões, mas eu acho que a forma como a gente também conduziu com eles nos ajudou a fazer o retorno naqueles moldes, né? 120 dias, 100 e poucos dias sem... Eu tava com os dedos tudo furados, de tanto teste Covid que a gente fazia. Eu trabalhava no Inter na época. Sim. Eu tava com os dedos tudo furados. De 2 em 2 dias fazia o teste. Os dedos eu não cheguei a furar, eu furei quase o nariz, né? Aquele nariz é um horror. A gente fazia semanalmente. Fazia. Os clubes do interior, sobretudo, ainda sentem algum reflexo da pandemia ou não? Ou já está agora solucionado? Não, na verdade, o reflexo da pandemia para os clubes, ele é para o futebol de uma forma geral. Sem dúvida alguma, houve uma retração econômica, né, como um todo, e aí tu começa a ter cortes de investimento, inclusive em termos de patrocínio, em termos de... A própria TV mudou bastante o formato. Mas eu acho que não tem reflexo daquele período, né, diretamente neles. É um bolo todo, uma conjuntura econômica. Nós passamos pelo processo de pandemia, passamos por uma transição de governo também, com uma posição muito forte, com uma situação bem complicada, e houve, sem dúvida alguma, uma retração econômica de investimentos dentro do futebol. Mas os clubes, dentro das suas gestões, eles conseguiram, na época, a federação ajudou a pagar as rescisões dos atletas. Nós fizemos um acordo com o sindicato dos clubes, dos atletas, chamamos o sindicato dentro da federação, conversamos com ele, nós vamos ter que encerrar a A2, né? E nós vamos pagar as rescisórias, mas vamos fazer um acordo dito aqui para que saia... Sim. Então, muitos valores a federação pagou direto para os clubes. A federação pagou direto para o atleta, para que o atleta não tivesse seus direitos alijados, não tivesse prejudicado seus direitos trabalhistas, e o clube não tivesse um prejuízo financeiro também. Então, assim, por exemplo, em termos de reclamação trabalhista da A2, eu acho que não teve nenhuma daquele período.
Mas tiveram esses problemas decorrentes do momento econômico vivido. Uma questão que todo início de ano volta, né, Amanda, é sobretudo Inter e Grêmio, né? Aquela coisa, aquele pseudo, aquele suposto, aquela suposta desvalorização do gauchão, né? Enfim, já foi cafezinho, já foi ruralito, enfim. Mas eu me lembro uma vez de entrevistar o Luciano, ainda na época da 0 Hora, e ele deu uma resposta muito legal sobre a pergunta: os estaduais podem chegar ao fim, pode acabar o estadual, né? Porque, sobretudo, Inter e Grêmio reclamam demais, né? Sim. Não sei se em Minas também é assim, essa reclamação, mas aqui já começa janeiro, gauchão, BBB. Mas na época ali, o presidente me deu uma resposta muito boa sobre a questão econômica e social também do gauchão. Não só pensando em Inter e Grêmio, pensando também nos clubes pequenos, né? Sim. Não sei se sua posição continua a mesma e qual o futuro dos estaduais, a seu ver, e pelo que o senhor conhece. Voltou o Leandro, entrevistador. Mas na época eu me lembro de ser uma resposta muito boa, assim, de questão socioeconômica. O que eu acho, assim, vou tentar separar minha resposta em 2 momentos para ti. Indiscutivelmente, eu entendo que os campeonatos estaduais, e aí eu incluo o campeonato da primeira divisão, o da segunda, eles fazem parte fundamental nesse ecossistema econômico chamado futebol e que geram muitos empregos diretos e indiretos, e cuja o encerramento de um campeonato como o nosso vai impactar no pipoqueiro, lá das Castanheiras, no tiozinho da lavanderia de Erechim, no maqueiro, no roupeiro. Então, assim, a gente pensa no grande, mas a gente tem que saber que o pequeno também gera. Então, assim, é uma porta de entrada importante para o futebol, o campeonato estadual. É uma visibilidade. Muitos atletas que, às vezes, inclusive aquele movimento, como é que chamava? Que era dos atletas que fez há uns anos atrás, que eu acho que era um zagueiro, o André, alguma coisa. André Cruz? Não era o André Cruz, era o do Atlético Paranaense, Paulo André, isso aí. Que fez um movimento dos atletas. Eu critiquei ele naquele momento lá, porque assim, na posição e o estágio que ele estava, era muito fácil tu dizer que não tinha que ter o estadual. Jogador de clube grande. Mas ele, em algum momento, ele jogou no menor para ter a visibilidade, né? Então, dentro dessa função social, em questão de geração de emprego, geração econômica, os campeonatos internos nossos, dentro da nossa forma e do nosso formato de futebol dentro do Brasil, eu acho que ele é extremamente importante, né? A outra questão envolvia se o campeonato estadual tem que terminar ou não. Eu acho que não, mas isso não significa que a gente não possa parar para pensar num calendário de futebol brasileiro, onde a gente pontue determinadas valências que eu acho que são importantes. Eu não vejo o futebol, eu não vejo o campeonato estadual como o patinho feio e o grande fator prejudicial do calendário brasileiro. O calendário do futebol brasileiro não é inchado pelo estadual. Ah, sim. Não vai desinchar se tirar o estadual. Se tirar o estadual e não parar para pensar no que a gente quer chegar, na onde a gente quer chegar, como o Brasil se tornou pentacampeão mundial de futebol, onde é que está a formação dos nossos atletas, por que há muitos anos o Brasil não vem formando atletas para saindo daqui para serem protagonistas em grandes centros, né? Um ou outro agora a gente saiu, mas houve uma determinada época que o Brasil saíam daqui para ser protagonistas em grandes centros. Então, assim, eu acho que é preciso se formar alguma comissão de algumas pessoas que queiram pensar o calendário do futebol brasileiro, quer pensar o futebol brasileiro como um todo. Essa é a mesma crítica que eu faço, por exemplo, com relação às ligas. Logo que surgiram, não, vamos pegar os da A, os da B, tá? No dia seguinte, fecha, tem uma liga. Tá, mas parei, se é para pensar o futebol brasileiro, nós temos que chamar os 20 da C, os 64 da D.
Então já são 84, com mais os 40 são 124. Vamos botar os 124 sentados aqui. E ali fora, tu vai botar mais uns 300, 400, que são os que lutam nas federações para chegar na Série D. Porque senão tu não vai pensar no futebol brasileiro como um todo. Tu vai estar pensando dentro do teu umbigo. Tu vai estar olhando para ti só. Até porque daqui a pouco acaba o estadual, para os grandes vão fazer o quê se não tiver um calendário, né? Vão ficar 2 meses excursionando, eles vão fazer, jogar bola. Eles vão fazer excursão. Vão jogar com o sindicato, vão jogar, enfim, nada contra, mas por isso que eu acho assim, é muito raso quando eu fico meio de cara, assim, com essa coisa. Tem que acabar o estadual, porque o estadual não sei o que. Tá, amigão, o que nós vamos fazer? Mas a federação é aberta a uma conversa, por exemplo. Não, eu nunca neguei essa possibilidade de se discutir. Pode chegar um momento, assim, que nós vamos olhar e ver, assim, que se tem um pouco menos de investimento, que se tem alguma situação, nós vamos entender que o campeonato estadual, ele pode ser um bom momento para tu pensar na formação de atleta. Vamos reduzir a idade, vamos pensar, vamos ver. Então, eu acho que é possível a gente ter várias conversas, mas eu acho que fundamentalmente é preciso ter um projeto. Eu gosto muito de trabalhar com essa situação de projeto. Não dá para simplesmente tu botar o carro na rua e acabou, tá, nós vamos fazer o quê? Como é que nós vamos botar esse pessoal para jogar? Como é que nós vamos gerar? O que vai ter de desemprego? Enfim, tem um monte de questões que talvez não solucione o problema do calendário do futebol brasileiro. E é um pouco da discussão da bebida alcoólica nos estádios, né? É a questão de renda para as pessoas também. E a gente vê os clubes menores. Tu sabe que assim, ó, a questão da bebida alcoólica, ela tem 2 vieses, assim, eu acho. Tá certo? Viés, vocês são bons de português. Sim, 2 viés. 2 vieses, enfim. Primeiro, 2 caminhos, tá? Não, eu acho assim, existe um debate do ponto de vista da segurança, que é preciso é preciso entender e é preciso enfrentar, e tem a questão econômica, tá? Mas vocês que defendem o retorno da cerveja, do álcool no estádio, vocês estão querendo dizer que o valor financeiro, o dinheiro tem que valer sobrepujar sobre a vida, sobre a segurança. Não é isso, né? A lei que proibiu o consumo de bebida alcoólica no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ela data de 2008. Se vão 15 anos. Eu tenho todo o respeito e admiração pelos órgãos de segurança, pelos dados estatísticos que tem, e é lógico que se de 2008 para 2023 vai haver uma regressão no número de casos de incidentes dentro do estádio, no entorno, mas não decorrente exclusivamente da questão alcoólica. Por quê? Porque os estádios melhoraram nas suas infraestruturas, as penalizações do Tribunal de Justiça Desportiva com base à baderna nos estádios começaram a ser mais fortes, mais severas. Hoje tu tem uma condição de controle disso muito forte, né? Tu tem biometria nos grandes estádios, porque o grande problema é nos grandes estádios. Nos menores. Nos menores e então, assim, é outro debate que a gente não pode pegar e olhar para números puramente, assim. Até mesmo porque tem dados também de outros estados onde houve a liberação do consumo de alcoólico, onde integrantes de órgãos de justiça demonstraram que proibida a bebida, liberada a bebida. Aí eu brinco assim, que é que nem aqueles cachorro poodle que tu cria na coleira, sabe? Tu cria um poodlezinho na coleira, quando tu solta ele sai mijando em tudo que é lugar. Não sabe onde ele vai. Então, assim, quando liberou a bebida, houve um aumento. Sim, mas depois a ideia era estabilizar. E depois estabilizou e diminuiu em relação a isso. E a questão econômica não é que a Copa do Clube do Interior vendendo bebida alcoólica vai salvar. Mas ajuda, né? Ajuda muito,
mas fundamentalmente porque ele tem um fator de aumentar a ocupação média do estádio. Uhum. Vai gerar a compra maior de ingresso. E para o clube maior, tu consegue buscar a remuneração através de parcerias. Sim. Eu acho que tá vendo já de novo esse ano. É uma movimentação para isso. Não, já tem um projeto de lei tramitando na Assembleia para regulamentação do consumo de E a federação alcoólica. vai apoiar. Sem dúvida alguma. E eu conversei já com alguns deputados, com um deputado que está capitaneando isso, e eu já tinha conversado em anos anteriores. A posição da federação, ela é no sentido de regulamentar, e eu acho que o termo certo é esse, é regulamentar o consumo e não liberar o consumo. Sim. Eu acho que são coisas Sim, diferentes. E a gente não pode pegar e jogar batata quente para cima da brigada do Ministério Público. Tem que assumir também. Vamos ver o que de contrapartida a gente pode dar. Nós, clubes, podemos dar para o poder público, para os órgãos de segurança, dentro dessa... Cara, tudo eu penso sempre numa parceria. E eu acho, e disse isso já muitas vezes, o futebol recebe muito do poder público. A gente pensa que não, mas o futebol recebe muito da sociedade. Cada jogo, o jogo de ontem, não sei quando vai pro ar, mas enfim, tá bom. O Inter e River tinha lá 50 mil pessoas, 50 e poucas mil pessoas, devia ter mais umas 5 mil na rua, enfim, e aquilo movimenta muita gente do poder público e que efetivamente deixam de estar prestando um serviço para a sociedade. Então eu acho que o futebol, ele tem o dever também de, quando possível, retribuir à sociedade esse tipo de prestação de serviço. Essa contrapartida aí, no caso se voltar a bebida alcoólica, já está formado esse pacote, essa contrapartida, ou ainda está sendo montado? Está sendo montado. Eu vou te falar assim, Leandro, em 2019, na condição de vice-presidente, juntamente com o então promotor de justiça que... O Bressani, sim. Nós montamos um TAC entre federação... Explicar para as pessoas o que é TAC. É um termo de ajustamento de conduta, tá? Aonde ali nós buscávamos a liberação, a regulamentação, eu lembro disso. E prevíamos algumas contrapartidas dos clubes e da Federação Gaúcha para os órgãos de segurança. E quais eram essas contrapartidas, tá? Efetivamente, tu não pode doar dinheiro para o erário. Não pode doar viatura, por exemplo. Então, seria um determinado valor, até X mil reais, mas em equipamentos que os órgãos de segurança nos demandariam. Claro. Eu preciso, nesse ano, preciso de colete à prova de bala. Quantos coletes são? Daí eles fazem a licitação, e eles veem qual é o fornecedor, vê não sei o que, tu vai lá, pum. Eu preciso de drone. Não foi adiante? Por diversas questões. Mas pode voltar agora? A ideia segue a mesma? Não, eu já propus para os deputados e disse o seguinte, olha, a gente é preciso deixar os órgãos de segurança confortáveis com isso. E eu penso também no seguinte, eu me coloco, às vezes, na posição dos demais tomadores de decisão. Eu tento me colocar no lugar do governador, senhor Eduardo Leite. Preciso dar a ele também condições para que ele se sinta seguro e confortável para sancionar essa lei. Sim. Não adianta empurrar, como aconteceu de 2019 para 2020, que no dia 31 de dezembro de 2019 aprovaram assodadamente uma lei, liberaram, regulamentaram a bebida, está liberado, tal, caiu no colo do Eduardo Leite, ele não pode. Não, vetou. Sim, tem que negociar, tem que construir, né? Mas eu acho que essa questão da contrapartida, de uma forma interessante, assim, e que fique claro, assim, ninguém está querendo corromper ninguém, porque daqui a pouco os caras vão achar, estão querendo corromper e tal, tem uma teoria da conspiração, a gente sabe como é que é. Não é nada disso. É justamente pensando numa contrapartida, para não... E qual é a contrapartida? O drone, a viatura, o colete à prova de bala... É benefício para a sociedade. Ele não vai usar só no campo de jogo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não, a ideia é muito boa. Quais são as federações hoje que têm a bebida liberada?
Minas? Minas tem. Salvador, acho que tem Salvador também. tem, Rio tem. Santa Catarina tem um modelo de regulamentação que ele é um pouco diferente, tá? Ele é autorizado, mas só se consome das micro cervejarias locais. Interessante. Não tem, Artesanais, né? não tem grandes marcas que Acaba incentivando vendem também os locais, né? para incentivar os locais. Interessante essa. Mas né? uma coisa é certa, né? Se não liberou ainda a bebida, vai todo mundo pro bar do Beto, Ah, isso é verdade. né? Vamos pro chopp do bar do Beto e tá resolvido. E é bem bom, né? E antes ou depois do jogo, né? Terminou o jogo, perdeu, passa no bar do Beto. Antes ganhou, e depois, né? Passa no E bar do depois. Beto pra comemorar. É. Luciano, eu quero que tu nos Ponto conte. de encontro, especialmente Tu vai lá no bar dos do Beto também. membros. A gente vai Tu lá de sabe vez em que quando. depois Quando o que- pessoal nos convida, a gente vai, né? É. Não é sempre. Não, eu costumava ir, mas ali também virou um ponto de encontro de membros da Justiça Desportiva ali. Tem bastante gente, daí eu também. E aí tu dá uma fugidinha de lá. Deixa os auditores lá sozinhos. Lá. Sem pressão, sem É. pressão. Luciano, como que um cara do basquete, a gente sabe que tu é do basquete, vira presidente da Federação Gaúcha de Futebol? Talvez porque eu não tenha jogado nem futebol nem basquete bem, né? Não, Daí- armadora da seleção gaúcha de Olha basquete. aí. Né? E seleção brasileira também, né? Da área voltado para a questão Maccabi, né? Pra Não quem importa, sabe, seleção brasileira. Só da religião judaica, eu acabei sendo convocado para a seleção adulta quando tinha 17 anos. Olha Foi uma aí. experiência bem legal. Não fui pro campeonato mundial, mas foi só o treinamento foi super bacana. Quem é o Jogava cara no que tu União. te inspira? Jogava No no União. basquete. Só. No basquete? É. Olha, tu quer saber? Eu, Não. como sou um pouco mais velho que tu, assim, eu... Não muito, o Leandro ela adora, ela Não, adora esse não, papo. eu ia dizer, Nossa, pro ela é a entrevistado. conversa que ela mais gosta. Dessa. Pro entrevistado Eu, de que não. Novinha. Quando jogava na minha infância, a primeira pessoa que eu me inspirei foi o meu irmão, que já faleceu muito jovem, mas também foi seleção gaúcha de basquete, foi por intermédio da minha admiração por ele que comecei a jogar. Vai gostar. E quando era jovem não tinha ainda NBA Na TV, fácil, TV Sim. e tal, a gente via, então eu via muito Oscar, Marcel, Carioquinha, Uhum. Marquinhos, essa turma A seleção do Pan-Americano de seleção. 97, 87. de né? 87. O Carioquinha ainda é mais antigo, Sim, mais antigo. Marquinhos, Carioquinho, Biratã, essa turma. Pete Corinthians. O Pete eu já tava quase largando quando foi campeão Brasileiro. brasileiro 94, acho que foi, né? Eu já tava, eu acho que eu 92, eu acho. eu já Enfim, tinha, 1990. eu já tinha largado. Mas assim, o futebol ele sempre, especialmente a parte política e da gestão, ele sempre esteve muito próximo a mim, Sim. em razão do meu pai, que sabidamente foi dirigente do Grêmio durante muitos anos da sua vida. Zélio Oxman, grande dirigente. figura. E então, desde criança que eu frequentava esse ambiente, assim, me lembro de algumas vezes estar com ele ali por os meus 10, 11 anos, 12. Às vezes a gente não tem com quem ficar, tem que ir. Eu ia para reunião. que trabalhar com eu ia para reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, né? Maravilhoso. Tava desenhando. Puxa, que sentava lá legal. atrás, assim, cara, aquilo era um mundo. Um monte de eu não gente conseguia, debatendo. que eu não entendi uma frase que era dita ali, né? Se tu vai hoje, talvez tu não entenda ainda. Não, também. provavelmente não. Né, mas era uma coisa que eu ficava assim, sentado numa cadeira no fundo, né? Eu me lembro, eu tenho imagens assim, que eu ficava pensando, o que será que eles estão fazendo ali? Daqui a pouco o pai levantava, assim, a pessoa levantava, chamava, ia lá caminhando, parecia um corteiro, assim, até assim. E que loucura é aquela ali. Tu só identificava que era do Grêmio, não tinha, não sabia o que tava... Sabidamente, não fazia ideia do que tava... então, assim, eu fui me criando com esse Sim, tipo futebol de... nasceu contigo. Tá bom. Então sempre fui com o pai no estádio. Eu não me lembro dessa cena, tem uma coisa que é engraçada, assim. O pai disse que um dos primeiros jogos que ele me levou, o jogo tava engroado lá, enfim, pênalti pro Grêmio. E eu ali criança, né? Aí o jogador do Grêmio bateu pra fora, o pai gritou gol.
e me atirava pra cima, assim, gol, os caras, cara, tá louco, mas nunca perde. Daí isso que tu quer que eu diga pro meu filho, o cara errou o pênalti, né? Então... Sabe que eu tenho uma amiga que é muito colorada, eu tenho um casal de amigos, a Fernanda e o Gabriel, que eles são muito colorados. E os filhos, eles vão pro Beira-Rio com as crianças, os pequenininhos, um tem 2 e o outro tem 4, eu acho. E o Inter nunca perde. Sim. Nunca perde. Pode ter perdido, nunca perde. Eles saem de lá pulando com as crianças, porque nunca perde. É um time que nunca perde. Não traumatizar. É uma tática, gente. Então, foi isso. E depois, quando eu fui me tornando mais velho, um pouquinho, mas muito jovem... Você descobriu que o Grêmio perdia, às vezes. Às vezes. E na minha época de criança, perdeu bastante também. E aí, então, quando eu entrei para a faculdade de Direito, isso foi... julho de 92, eu entrei para a faculdade. Em janeiro de 93 mudou a gestão do Grêmio, e aí fui convidado, logicamente com indicação do meu velho, enfim, pelo Dr. Flávio Albino Filho, para ser estagiário do Departamento Jurídico do Grêmio, e ali fiquei durante todo o meu processo de formação na faculdade. Daí depois, aí seguiu, e aí a partir dali... Teu pai te levou ali, teu pai não deixou que nada fosse fácil pra ti no Grêmio, né? Não, nunca. Até eu tava comentando com vocês, né, antes um pouco desse período de 90, quando eu ingressei no Departamento Jurídico em 93, em 92 houve uma eleição pro Conselho Deliberativo, e o então presidente me botou na nominata lá, como suplente. E eu soube disso e fiquei faceiro. Pô, legal, vou entrar. Ali eu já dimensionava. Vou entender o que esse povo aqui do conselho fala. E eu digo, pô, pai, que legal, né? Tô ali. Não, tu não tá mais. Porque eu pedi pra te tirar, porque tu não vai entrar pro conselho do Grêmio por ser meu filho. Tu vai entrar o dia que tu fizer alguma coisa pelo clube aqui. E aí me tirou. Me tirou do... Na hora tu ficou puto, não? Fiquei muito puto, lógico. Eu digo, pô, tem um monte de cara que não faz nada aí, né? Na minha vez, né? E ali eu sabia que, né? Eu já fogo amigo. Não, mas tu sabe que é uma... lógico que eu fiquei muito puto. Mas foi uma bela lição, né? Foi uma baita de uma lição, né? E me ajudou, inclusive, durante toda a minha trajetória, não dentro do clube, mas como pessoa também, E aí, a partir dali, eu comecei a frequentar um pouco mais. Eu, como o pai, nessa oportunidade lá que eu estava no jurídico, ele integrava o departamento de administração, o vice-presidente era o Denis Abrão. Eu ia para Portão, Tá no ar, marido. Não vai, eu não tenho cabelo no peito, deixar bem claro. Vamos convidar o Denis Abrão. Pô, baita entrevista. Se tu falar com o Denis, diz que é muito legal, que a gente é simpático e tal. Falei essa semana com ele até. Diz pra ele vir aqui que a gente... E eu, como era daí metido, eu queria entender também um pouquinho mais. Às vezes eu ficava no quadro social, em dia de jogo, e às vezes eu ia para Portão. Ficava ali controlando a entrada de pessoas, enfim, libera, não libera, ver quem entra, quem não entra. Ali eu também comecei a entender um pouquinho do funcionamento da federação, porque tinha os fiscais que ficavam ali anotando nome, então eu já via como é que as pessoas furavam, como é que tinha... para aprender um pouquinho. Luciano, quando tu assume a presidência da federação, os gremistas te agradecem, porque graças a Deus um gremista Não, pessoal, diretamente sai não. Chico Colorado, o famoso Chico Colorado. Coitado, era tudo bronca. Era tudo bronca, né? Beijo pro Noveleto, eu adoro o Noveleto. Um cara de uma conduta ilibada, reta, lógico, né, que nunca escondeu de ninguém essa origem vermelha. E assim, coincidentemente, como na época, se você sente lembrar ali o período do Peronde, o Grêmio foi muito vencedor naquele período do Peronde. Sim, anos 90, 90, né? Na década de 90, né? O Grêmio foi muito... O Grêmio caiu, né? Sim. Eu acho que o Peronde já era presidente. Mas o Grêmio foi vencedor ali. E nós tomamos posse em janeiro de 2004. Né? Em dezembro de 2006, o Inter era campeão do mundo. Então, assim, culpa do Noveleto. Eu só. Botaram o Noveleto ali. Botaram o Noveleto. E ele falou, né? Então, a torcida do Inter não tá pedindo pro Noveleto voltar de uma vez. Mas essas coisas são engraçadas, assim. Nossa. Eu tomo pau dos dois lados. Não tem, porque tu não pensa que foi fácil, assim, durante um período,
até 2013, eu acho, por aí. Tanto o Noveleto quanto eu, nós frequentávamos os conselhos deliberativos ainda. Tanto de Inter quanto de Grêmio. A partir dali, acho que foi 2014, por ali, nós fizemos uma alteração estatutária dentro da federação, onde nós pedimos licença do conselho. Melhor, né? Melhor. Embora eu acho que não muda nada, porque assim... Não, melhor pelos afazeres de vocês. Não, sem dúvida alguma, né? Mas essa questão, assim, de... gremista colorado, eu tenho muito claro isso, assim, se é para ajudar o Grêmio, o cara vai trabalhar no Grêmio. Se é para ajudar o Inter, o cara vai trabalhar no Inter. Sim. Na federação não vai pelo seguinte, tu não vai ver Tu não viu o Fernando Carvalho e a Via Pública, eu queria agradecer ao Noveleto pela ajuda que ele me deu, o Internacional foi campeão, ninguém, entendeu? Vai fazer, o Romildo não vai fazer, enfim. Então, mas assim, eu fui muito cobrado dentro do Conselho do Grêmio, muito. Mas cobrado em que sentido? Cobrado porque o Inter ganhava e eu não fazia nada. Ai, nós vamos fazer o quê, pessoal? E eu dizia para os caras, não, peraí, então tá que certo. nós vamos contratar um árbitro pra... Não, então tá certo. Vocês acham que eu tenho que ir lá torcida, né? e pedir para alguém, né? Mas tem que achar alguém pra reclamar, era no caso do Luciano. Não, teve... Pra botar a culpa é minha. Eu tive algumas discussões bem sérias dentro do conselho, até o dia que daí renunciei. Fiquei 4 mandatos lá. Só o 4º mandato eu não terminei, terminei licenciado, mas não voltei mais. Até me solicitaram, me questionaram se eu não queria continuar e me manter licenciado. Né? E tu preferiu não? E eu disse que não por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que a minha função na federação não me daria nem minimamente tempo para pensar em outra coisa, e eu estaria tirando a oportunidade de alguém que quisesse ser conselheiro do Grêmio. Sim. Né? Porque quando tu é eleito e tu te licencia, nem o suplente toma o teu lugar. Então, assim, eu tiraria de alguém o sonho de ser conselheiro do Grêmio. E eu disse que não queria. Só perguntar mais uma coisinha, já que a gente está no tema Grêmio Inter, pro Luciano, presidente. Não, Luciano, fica bom. Não, mas Luciano, eu acho que tu também é porto-alegrense, né? Sou. Nós 2 somos, a Amanda é Rio Grandina. Vai ter o Citadino de Rio Grande muito em breve agora. São Paulo. Já me procuraram ali pra gente fazer junto da terceira, que a gente chama de segunda. Tem os 3 de Rio Grande lá. Eles vão vir essa semana que vem, eu acho. Vão lá na federação. São Paulo, Rio Grande e Rio Grandense. Não, mas como porto-alegrense, me incomoda muito E aí eu te pergunto, claro, na Federal, zero vai ter que resolver, não é federação. Mas eu queria... Ele tá acostumado com isso. Não, mas é só um parênteses, não quero te interromper, não é da minha tática aquela, tá? Não é tática. Não. Mas tu sabe que é o seguinte, no imaginário do torcedor, o presidente da Federação Gaúcha tem que prender o baderneiro, tem que resolver o problema do juiz, é ele que manda e manda. Se o cara der o pênalti, foi eu que mandei. Se o cara não deu pênalti, foi eu que mandei. Eu tenho que resolver o problema da segurança pública, eu tenho que resolver o problema desportivo, da justiça desportiva, tudo. Eles pensam assim, a federação não faz nada. Tipo, Luciano, por exemplo, acorda e cedo pra tomar o café. Vamos lembrar, assim, sem pessoalizar, sem nada, mas assim, cara, deu um problema na rua, deu uma briga na rua, enfim, tarará, e a federação vai fazer o quê? Aí o rapaz aquele entrou com a criança no colo lá, deu todo aquele problema, e aí? E a federação? Se fosse o Grêmio, já tava... Tava suspenso já. Ai, meu Deus. Eu queria te perguntar, como porto-alegrense, e eu também como porto-alegrense, uma coisa que me incomoda, na verdade, mais como cidadão da cidade, assim, me machuca ver o Olímpico no estado que ficou. E tu, como, enfim, te criou no Olímpico também, né? Vamos combinar. Tuas grandes memórias talvez sejam realmente mais no Olímpico do que na Arena. Sim. As memórias esportivas. Como é que tu vê a situação do estado que está o Olímpico, sobretudo, Luciano? Eu sei que, claro que a federação não vai resolver nada, né, nesse sentido. Não é culpa tua. Não é culpa tua. Olha, se tivesse dinheiro, mandava botar uma grama ali, transformava aqui no estádio municipal, já realizava um problema. Mas como porto-alegrense, assim, e como torcedor do Grêmio também, como é que tu vê o Olímpico hoje, assim, o estado que ele está, o que aconteceu com ele, enfim, qual é o teu sentimento com relação ao estádio?
Eu vou te falar assim, Leandro, não é como... Não tem a ver com se eu tenho memórias afetivas dentro do Olímpico ou não. É uma pena aquilo ali tá daquele estado como cidadão. Não, exato, né? exato. Como cidadão. Eu acho que é preciso, mais do que nunca, ter uma solução para aquilo ali. Vai ter solução, Luciano? Tu acha que... O que acontece? Eu sei que tu não tem uma bola de cristal na frente, mas pelo que tu sabe, assim, o que tu acha que... Quais o futuro daquela área ali? Não, na verdade, aquilo depende exatamente do processo... Da negociação. Da compra da arena. É que eu toca das chaves? Me fugiu o termo, assim, no processo de execução do contrato da arena. E a execução do contrato, eu não quero dizer que o contrato foi descumprido, eu vou executar ele judicialmente. Sim. A execução do contrato, das contrapartidas, me parece, assim, e acho que a Prefeitura de Porto Alegre já deu um sinal de alguma coisa, que aquilo ali vai acabar se resolvendo num acordo débito, crédito, com a Prefeitura, com a arena, com as contrapartidas que tem que ser feitas lá no entorno da arena, que não foi feito. Sim. Né? E aquilo ali é uma área que... Cara, tá perigoso pra tu passar por ali, pra tu morar ali perto. Eu acho que é um desprezo, não com o patrimônio... Com a vizinhança mesmo. Mas com a vizinhança, entendeu? Então, acho que tomara que nos próximos anos, aí, muito em breve, se tenha solução para aquilo ali. Porque é uma baita, eu acho super valorizada ali, né? E na verdade, hoje não tem outra alternativa que não seja implodir, botar abaixo e ver o que vai fazer ali. Porque agora, do jeito que tá, tu não faz mais outra coisa... Nenhuma que... Tá muito depreciado, né? Não tem. E já foram feitas demolições por dentro, enfim. Tá bem... É complicado aquela área ali. Mas tu sabe que, falando da questão dos estádios, né? Tu fala da arena, tu falasse do Olímpico. Eu sei que eu falei isso lá em 2009. E fui chamado de louco, assim, e dizer, pô, mas parece que tu não conhece a nossa rivalidade. Não, eu conheço. Só que eu consigo tentar dissociar essa situação. Eu não tenho a menor dúvida de que o ideal para Porto Alegre... Estádio único. Teria sido feito um estádio único. San Siro e Giuseppe Meazza lá de Milão. O exemplo que a gente traz sempre é esse. Tá? Eu não tenho a menor dúvida. Por que eu te digo isso? Tu diminuiria a depredação do estádio. Eu não vou quebrar uma coisa que é minha. Todo mundo ia cuidar, né? Eu vou cuidar mesmo. Claro. No jogo que eu sou visitante, que eu não tenho mando, eu não vou quebrar. Não vou gratuitamente quebrar. Né? Tu diminuiria custo para todo mundo. Os clubes poderiam ter uma área de investimento fortíssima nos seus centros de treinamento, nos seus centros de formação. E uma outra questão que é o seguinte... Eu não consigo fazer 2 jogos em Porto Alegre no mesmo horário, no mesmo dia. Sim, é verdade. Então, para que eu preciso ter 3 estádios em Porto Alegre? Eu tenho. Desculpa, na cidade de Porto Alegre tem 3 estádios. Tem o Francisco Noveleto. Se tu resolve os problemas, é a tua cidade. Tem o Francisco Noveleto do São José. Sim. Tem a Arena e tem o Beira-Rio. E tem o Lami lá no Lami, né? E tem o Lami lá. Lá no Monson. Eu não consigo fazer. Não teria efetivo, né? Nem jogo do São José, não querendo... Não tô aqui depressivo. São José e Grêmio Inter não dá também? Não dá. Não é só Grêmio e Inter. Eu não posso fazer Inter e Tem José, não posso fazer Grêmio e São José. Eu não posso ter jogo do Grêmio. Não pode ter jogo do... Né? E assim, tem jogo do Inter à noite e tem jogo da Copa FGF à tarde no São José. Também não dá. Não faz. Então, assim, não tem sentido tu ter 2 equipamentos desse tamanho aonde tu vai fazer sempre um evento por dia. Não tem como, né? Agora é muito tarde. Agora acabou, né? Agora não. Mas antes também não tinha como. Pensem, mas eu vou te falar. Eu sei que tem uma... É lógico que tem uma utopia dentro desse negócio, entendeu? Calma, tranquila. Se tu te lembrar, Amanda, se tu te lembrar, assim, vai sair a Copa em Porto Alegre. Quais são os estádios? Beira-Rio, Arena, que vai ser feito, não tem por onde sair. Aí, projeto do Beira-Rio. O Beira-Rio está sendo formado, vai baixar, vai ter 45 mil pessoas. Projeto da Arena, 50 mil. O Beira-Rio mexeu na Arena, vai sair para 50 mil.
Mexemos pra Arena 55. 55 mil. E aí foi indo, entendeu? Então foi crescendo de acordo com... É lógico que não... É que, Que a gente sabe da Tu pensa realidade. com a tua cabeça serena. Pensa no tiozinho que te manda e-mail xingando lá, se ele teria condição de ir pro outro estado. Não iria. É verdade. Por isso que eu fui taxado de louco lá, mas eu acho que era possível, entendeu? Acho que a gente daria um bom exemplo de diminuição de situações, mas enfim, agora estão 2 grandes estádios, 2 baita estruturas, e tu vê, e outra coisa, né? Tu não faz nem jogo e show. Nem isso tu faz ao mesmo tempo. Uhum. Tem Tá faltando jogo... show pra cá, pra Porto Alegre, né? Ah, vai ter vários shows agora aqui pro final do ano aí. Tem showzão grande na Arena e tem showzão grande no Beira-Rio. Ah, na Arena tem Red Hot. E no Beira-Rio vai ter um outro grandão aí também. Opa, informação, hein? Não é o Roger Waters? Não sei. Já confirmou, eu acho. Não? Dei algum spoiler? Não, acho que é. Não sei quem é. E tem um que o Leandro adora, que eu vou ver se eu consigo comprar ingresso pra ele, que é o Tardezinha do Thiaguinho. Eu vejo o Leandro mesmo. Tem outro que... Se for no meu produtor, eu quero. Tem outro que ia sair agora aí, que é do... Falou Tardezinha, mas é o... Como é que se chama? Não sei o que, do Gustavo Lima. Boteco do Gustavo Lima, não? Eu acho que é uma coisa assim, eu não sei. É uma coisa desse aí. Era pra sair na Arena ali agora em setembro. Não vai sair. Foi adiado um pouquinho pra frente. Mas vai sair esse ano, pra tu não? ver, não sei se vai sair esse ano, mas tu vê que, assim, tem coisas que a gente... Isso tudo passa pela federação? Olha aí! O evento sabe tudo. Sabe tudo. Lógico Mas que sim. por isso que o povo diz pra tu resolver tudo, porque tu passa tudo por ti. Não, sabe por que passa? Porque eu tenho que administrar com... O calendário. O calendário. Tem que... Tá, então eu quero entrar agora na pergunta fiada. Já que a gente entrou um pouco nesse assunto, assim, que tem que administrar calendário, né? E a gente tem um quadro aqui que é Pergunta Afiada. E quem vai fazer hoje vai ser Leandro Bess. Pergunta Afiada é mais uma, então, porque já fez mais uma. Me fez 2, né? Tu tá contabilizando. E quando tu sair daqui, tu avisa, não vão nas perguntas do Leandro, fiquem nas da Amanda. Tem a pergunta fiada, tem a pergunta bola nas costas. Quem que vai fazer com o Olímpico, né? Vou até tomar... que tu vai fazer com o Olímpico? Toma um café, toma uma água. Tem café aqui ainda? Tem, pode tomar, que aqui é de graça café. Que a gente não dá mais quando tem essas perguntinhas do Leandro. Não, perguntinha do Leandro. Se o Leandro tiver atrapalhando, a gente manda ele embora, assim, não tem problema. A gente manda ele passear. Então vamos lá, pergunta fiada? Pergunta fiada. Não vendemos ainda patrocínio. Pergunta fiada, Thomas. Não, tá, mas nós vamos vender. Mas vamos vender. Pô, tem que pergunta vender. fiada. Alô, fábricas de cutelaria. Tá caindo Tá caindo de maduro, caindo né? de maduro. E tá na moda essas fábricas de cutelaria. É verdade, artesanal também. Artesanal, Não entendo nada de faca. Você entende de faca? Nem churrasco tu faz, né? Opa, como não? Que isso? Carne bem passada ou mal passada, presidente? Não, carne bem passada não existe. Não? Não. Que estranho. Tem gente que gosta. Não, mas daí não é churrasco, né? Não, Daí é carne assada. Então, assim, se um dia o Leandro te convidar para um churrasco, tu não vai. Não, quando ele botar no fogo, eu já peço pra me servir, então. Isso. Não vai. Deu, para, tira aí, pode tirar. Não vai. Ou vai no bar do Beto, né? Ali sempre tá no ponto. Vai pra pergunta fiada. Vamos lá. Presidente, no futebol é muito comum aquela coisa, né? Tu vai tendo escalas na diretoria, né? Primeiro, pega um pouco administração, jurídico, né? Pega o Cacalo como exemplo, jurídico, daqui a pouco presidente, né? Na federação também tem esses estágios, daqui a pouco Federação Gaúcha e quem sabe um sonho da CBF. Chegas a sonhar com a CBF, de repente uma parceria de novo com o teu amigo Noveleto, que já está lá como vice-presidente há um bom tempo também. Chegas a sonhar com isso, não? Eu vou te responder da seguinte forma, assim. Eu nunca imaginei, lá quando iniciei como estagiário do jurídico do Grêmio, eu nunca me imaginei estar no cargo que hoje ocupo. E nem naquela oportunidade me imaginar, por exemplo, virar presidente do clube. Eu tenho um pouco dessa noção, assim, né? Quando o Noveleto me convida para ser vice-presidente, eu só pensava assim, eu vou ser vice-presidente. Vou ficar um mandato ali, tranquilo. Quando chegou no terceiro mandato,
No terceiro mandato te deu conta. Não, chegou no terceiro Cadê mandato. aquela coceirinha? Não, chegou no terceiro mandato, tipo, olha, vou fazer mais um e aí, Chico, tu vai fazer depois? Não, vou fazer só mais esse e vou largar. Aí eu olhei assim, tipo, olha, tio, eu vou me preparar, né? E aí eu de verdade, assim, e tragicamente acabou dando uma coincidência com o falecimento do Costa, me escapou, Luiz Fernando Costa. Que na época era vice-presidente do Inter. Do futebol. Do Inter. E ele tocava algumas coisas da federação ali na área jurídica. Não lembrava. Sim. O Costa faleceu, o Costa tomou posse 16? 15. 15. Isso é 15, Início de 15. Início de 15. Ele toma posse como vice-presidente um mês e pouco depois ele passa mal em Bento. Lá em Bento, passa mal em Bento. Tu tava lá, né? Tava. É. Aí ele é atendido lá em Bento O Marcelo e depois em Porto Tom Alegre. era o vice-médico do Inter, eles Isso. estavam jantando juntos. Isso. Sim. Isso aí. E o Luiz Fernando disse pra ele assim, tipo, pô, não sei, cara. Pô, me deu um calor aqui, um troço. Uhum. E ele tava encostado, que tava mais ou menos. Só passar mal. E ele, pô, tô passando mal, eu tô com calor. E o Marcelo olhou pra ele tava encharcado, disse pra ele, cara, vamos embora que tu tá tendo um infarto. Uhum. E levou ele pro hospital já, Tá aqui, enfim. tá aqui em Bento. E aí eles conseguiram lá dar uma Uhum. equilibrada, mas depois Não ele resistiu, né? Ele veio a Porto Alegre, chegou a ver Porto Veio a Alegre. Porto Alegre. Mais uma Isso, semana e, isso. enfim, acabou no outro Eu fim de semana até em faleceu. Porto Alegre Verdade. visitei ele no hospital, É. enfim. E o infarto dele foi numa área muito grande do coração, assim, era meio... enfim. Foi uma questão bem E aí trágica, acabou assim. coincidindo, infelizmente, com o falecimento do Luiz Fernando. Aí o Chico me chama e diz assim, eu vou precisar de ti mais perto. Porque o Luiz Fernando não tem outra pessoa que não seja tu. De baixo, eu tenho meus negócios, tenho meu escritório, vamos ver. Não, mas vem pra cá, vai, enfim. Daí nós Aquele jeito do Chico, que tudo se resolve. É. Daí nós chegamos num acordo, mas aí eu olhei e disse, bom, como eu queria estar mais próximo das coisas, vou me preparar. E aí ali eu comecei a pensar, tipo, pô, posso vir a ser presidente. Mas só que eu queria chegar naquele momento ali, quando chegasse o último ano de gestão do Chico, eu não queria ser eu não queria ser indicado por ele, porque eu fiquei 16 anos com ele. Sim, queria porque Eu tu queria caminhou junto, Não, porque eu pelo teu queria que ele conhecimento. olhasse pra mim e dissesse, cara, tu pode ser. Tu é Eu bom vou pra te isso. indicar pra isso e eu me E foi dediquei assim, naquele período ali. Porque se incomodar como vice, pode se incomodar como presidente, né? Acho- Acho que se incomodar por completo. Acho que foi. E os 2 últimos anos, puta... CBF? Não, e aí a questão da CBF, É, porque ele falou, ele usou aquela tática assim da Sim, gente daquela falar, volta, falar, daquela falar. volta. a CBF eu vou te falar que eu conheço também, assim, o meu lugar. É uma caminhada que ela é... O Chico já te convidou pra ir lá? eu já fui várias vezes. Mas convidado Mas pelo convidado Chico? pelo Chico, não. Não, olha aí. Chico... Tu lembra disso quando tu estiver, né, no bar do Beto pra convidar? A gente vai chegar nessa parte. Não, mas tu lembra disso? mas tu sabe, assim, ó, nenhum vice-presidente convida ninguém lá, só quem convida é Não? o presidente, Ah, tá. tá? Então não Mas é um pode. demérito do entendi, Chico. entendi. Então, Achei que fosse era uma falta de cortesia do Chico. Tá. Não, Chico, bem Não, pelo tá bom. contrário. Então, assim, se eu penso na CBF, da mesma forma como eu cheguei no espaço da federação, é lógico que a gente vai Galgando. pensando, se eu penso em ter algum cargo algum dia na CBF, lógico que sim. Mas eu quero conquistar o meu espaço sem tirar o espaço de ninguém. Esse é lógico que às vezes tu vai ter que... E vamos tentar jogar um olhar pra pouquinho. cima e dizer assim, que não venha mais uma pandemia, Deus livre, né? Uma é coisa isso assim aí. que vai... Né? Então, assim, hoje o Chico tá lá, né, como vice-presidente, representante da região sul, enfim, então eu respeito muito isso, depende do convite de quem estiver lá, mas é lógico que a gente pensa. Com É serenidade lógico desse homem, a gente vai ver ele na CBF. Certamente. É lógico que... Seriedade e competência. É lógico que a gente... Não, tem que ser sereno pra trabalhar no futebol, não pode ser louco. A gente Não, na verdade pode, né? A gente faz um monte de louco aí. Louco sereno. Às vezes é Louco possível sereno. ser... Na verdade, o cara, para assumir a presidência Tem que ser da Federação louco. Gaúcha, tem que ser meio louco. Tá, entendi. Tem um lado louco aí, né? Serenidade, a medicina ajuda a manter. Mas o presidente tem sempre assim. Se fosse um eletrocardiograma, é sempre. Não. Tem. Em que momentos, assim, que a gente vê aquela coisinha subir, assim, de descer o eletrocardiograma? Não, eu acho que tem... Tem alguma coisa, assim, que
Filhos, tu tem? Tenho um filho de 8 anos. Né? Ele vê algumas coisas do pai dele que às vezes... Mas o que te irrita? Me irrita a falta de lealdade, me irrita a traição, me irrita a tentativa, assim, mas isso eu sei que vai sempre acontecer, né? Mas a tentativa de tentar te botar pra trás, de achar que tu é bobão, de tu não tá... Tirar pra futebol idiota. quase não tem. Tirar pra idiota. Foi pra um ramo super bom. Direito e futebol. Isso, né? Direito e futebol. Então, assim, tem um pouco dessa situação, assim, a ingratidão me deixa triste, de um modo geral. Mas tem momentos assim, eu tive um pequeno exemplo assim, que tem coisas que às vezes me deixa brabo assim, logo no início offline aqui que a gente teve, né? Foi comigo, pessoal. Mas já passou. Mas, que bom. Não leva pro coração. Não, de jeito nenhum. Que signo tu é, presidente? Sou virgem. Virgem meio rancoroso, ele nunca vai esquecer disso. Não. Eu sou casado com virginiano. Não levo. Mas deu certo alguns anos você tá. Tu sabe que levar pro coração, tu vai morrer. Se não levar leva. tudo Isso, pro coração, ainda mais no meio do futebol. Eu sou uma pessoa legal. Eu também. sei que sim. E no meio do futebol a gente não pode levar nada pro coração. Mas tem momentos que a gente perde um pouco da elegância. Da razão. A gente... Mas aí fica muito intramuros. Sim. Né? Algumas conversas com os presidentes, assim, eles já me viram meio brabo. Durante o processo ali de pandemia, teve alguns momentos que a gente ficou meio rolou um estresse. Rolou um pouquinho de estresse. Mas eu procuro manter essa... E usa o basquete pra desestressar ou não jogamos mais basquete? Usei bastante tempo durante o meu período aqui de federação, os últimos 4 anos, não consegui jogar. Não? Não. Eu me machuquei num período e depois muito compromisso. Mas não faz nada, nenhuma atividade física? Não, faço uma academia de leve, assim. E porque quando não tinha jogo à noite, porque eu tenho uma associação lá que eu jogo de veteranos e tal, e quando quarta-feira, segunda e quarta à noite, né? Aí segunda eu tinha um compromisso para me manter sereno. Basquete ou futebol? Não, segunda, basquete e basquete? Não, só basquete. Tá. Segunda e quarta nessa associação. Segunda à noite é o meu horário para que eu consiga me manter sereno. Daí eu me trato um pouquinho também, né? Daí com o meu médico eu fico muito bravo, com tudo em cima dele. Aí ele me dá os remédios, eu fico tudo bom, tá tudo sereno. Entendi. E aí a quarta, quando às vezes não tinha jogo, não tinha coisa, eu queria ficar com meu filho. Sim. E daí, ao invés de eu jogar basquete, eu vou pra casa pra ficar com ele. Ensina o basquete pra ele, junta tudo. Ele não vai. Ele não tá gostando muito de basquete, ele tá gostando de futebol. Puta merda. Eu não posso falar palavrão. Já falou. Ele gosta de jogar não dá, bola. A gente tenta mandar pra outro caminho, né? Mas não vai. Não. Tenista, pra ver se dá dinheiro. Não, ele quer... E o pior é o seguinte, puxou o pai, né? Mas... Isso é bom ou é ruim? Eu ia fazer um comentário, mas ia parecer deselegante. No futebol puxou o pai, daí tu já sabe onde é que o pai terminou, tu já vai ver como é que é. Então, um novo dirigente surgiu aí, ué. Como assim? Então. Mas sabe que teve uma vez assim... Como é que é o nome dele? Eduardo. Eu vou contar uma situação que aconteceu e me pegou de surpresa, assim, até... Eu fiz esse comentário numa entrevista que eu estava dando pro Sérgio Boas. Na Band. Nosso amigo, Sérgio Boas gosta da gente. Na Band, eu acho. Não é de todo mundo que ele gosta. Não, é verdade. Mas ele gosta, ele gosta. Ainda bem. E a gente tava... Nós começamos a comentar isso foi lá em 2020 ou 20 ainda. Durante o processo da pandemia. E ele me fez uma pergunta e eu comecei a relatar uma situação que aconteceu na minha casa e eu desabei no choro no meio da entrevista, assim. Foi um momento que porque eu contei pra ele um episódio que eu chego em casa durante o processo de pandemia, assim. E é uma coisa singela, assim. Pode acontecer, não tem, mas aquilo me bateu de uma forma. Eu entrei em casa... Abri a porta, vi o meu filho de calça jeans, uma camisa social, uma gravata. Que isso? E ele tinha 6 anos na época. Sim, um telefone na mão. Caminhando. Era tu ali. Pai, e eu digo, ô filho, vem aqui, o pai chegou. Não, pai, peraí. Agora não posso falar contigo, eu tô transferindo um jogo, só um pouquinho.
E saiu. E aquilo, assim, cara, me Te pegou, bateu, me deu um soco na cara. Ele só assim. tava brincando. Sim, mas aquilo me pegou pelo fato em casa não dá, 24 horas por dentro em casa com ele. E toda vez que ele queria vir brincar comigo, eu dizia, filho, para um pouquinho, pai não pode, pai tá trabalhando. No jogo, pai tá fazendo não sei o que e tal. E eu Tadinho. cheguei em casa e eu digo, vem brincar com o pai, filho. Aí cortou o coração. Não, e aí eu tava meio sensibilizado, eu acho, e acabei desabando. Cortou o coração dele. Mas tá tudo certo. Que loucura, o psicólogo teve. Não, é verdade. Mas é... Eles acabam... Não, e tu sabe que tem... Acho que até o Diogo, eu acho que nos conta isso, o Diogo Olivier, nos contava que o Pedrinho... Também gosta da gente, né? Gosta da gente. Eu ia chamar o apelido dele, mas não. Não vou falar. Deixa ele gostar da gente ainda. Não, mas o Diogo nos contava, eu tava grávida ainda e o Diogo nos contava, o pai do meu filho também trabalha no meio do futebol, né? E o Diogo nos contava que o Pedro, filho dele, que já tá grande, não gostava de futebol porque o futebol era uma coisa que afastava ele do filho dele. Sim, fim de semana sempre trabalhando, né? Então, assim, ele teve um asco de futebol, aí o Pedro acho que joga... O Pedro tá jogando até beach tênis, mas tava jogando tênis, andando de skate... Mas não, o futebol não ia. Isso nos machuca, né? Só dá uma repensadinha assim na vida. Não, foi só... Me pegou meio... Não, mas... Meio de... Mas ele que se vestiu igual a ti, ele. Sim. Criança. Não, é só que, pô, me disse, não... Tá, mas ele tá não vem falar comigo que eu tô transferindo no jogo. Eu também vou falar contigo só quando eu quero. Ai, meu Deus. Aí bateu, eles são cruéis também, né? Não, mas aí tu pensa, o que tu tava fazendo com 6 anos? Não, tu não tava fazendo nada, Leandro. 6 anos, não. Essas crianças nascem com... Faz tanto tempo que eu nem... Quem falou foi tu, não fui eu. Eu gostei o dia que ele tava brincando de índio. E ele se pintou todo de vermelho. Cheguei em casa, ele tava nu, todo pintado de vermelho. Um berimbau que eu tinha ganhado era o arco dele. As paredes de casa toda vermelha. Mentira! Sim. Que figura. Sim. Luciano. E o que tu faz? Dou risada, né? As paredes tudo vermelhas, tu só pensa que tem que limpar tudo. Não, faz parte. Acontece. Meu irmão uma vez fez isso. Meu irmão pintou a casa inteira do quarto dele ali. A altura dele tinha 1 ano. Ele 10 anos mais novo que eu. Pintou toda a parte assim, de fora a fora a parede dele. Só que ele tinha 1 ano, tu não entendia nada. Era uns rabiscos, né? A culpa foi pra mim, que eu deixei a caneta fora do lugar na época. Sim. Mas aí veio minha mãe, meu pai olhar, tipo, que porra é essa? Desenhei o pai e o cavalo dele. E meu pai, ai, que obra de arte. Nunca mais tiraram coisa da parede. Nunca mais. A gente fica meio idiota com o filho, né? Nós vamos estabelecer aqui o potinho do palavrão, tá? Ai, tá. Tá bom, não pode falar palavrão. Tá, deixa eu aproveitar. Eu falei alguns. Pra segunda parte, antes da gente falar a segunda parte, eu quero de novo agradecer nossos patrocinadores. A gente teve uma entrada importante nesse episódio, que é o Moretti Souza Advogados Associados. Então, muito obrigada por estar com a gente. E aí, vamos no resto aqui, o Bar do Beto. A gente já deu muita risada no Bar do Beto, mas é sempre bom lembrar as pessoas, que é onde a conversa fiada rola solta por lá. A 4T Construtora também, né? Conselho de competência com o nosso zagueiro Raiz Leonardo, né? Opinião Produtora, né? Se tiver show lá... O presidente veio falar que tem grandes shows vindo aí. Vamos ver. É só nos convidar. É verdade, porque o show não pode parar. Frederis Turismo... Viaje bem, viaje Frederis, baterias Pampa, soluções em bateria 63 anos, do nosso amigo Beto, grande centroavante, né? Centroavante Aipim. Lamieco, revestimentos ecológicos e Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiaofertas.com.br e confira, dona Amanda. E agora a gente vai para um quadro, já tá terminando, tá? Não, eu tô... Tu tá gostando? Tá muito bom. Tá, quando tu encontrar as pessoas na rua, tu diz que é legal. Espalha pros amigos, que a gente sempre gosta de receber pessoas legais aqui também, tá? E esse quadro é o quadro do Bar do Beto, né? O Bar do Beto é o nosso patrocinador aqui que a gente mais gosta, que ele nos convida pra ir lá tomar chopp, então a gente... Mas vocês estão bem de advogado também aí, porque... Estamos bem de advogado. Não, nossos patrocinadores aqui estão maravilhosos, né? A Dula também, a nossa confeitaria, a gente faz reuniões lá também. Legal. A gente é super bem tratado lá, então um beijo pra turma da Dula. E esse quadro é o seguinte, desse nome, quem
que tu levaria pro bar do Beto e quem tu não levaria. Eita, tira o chapéu. Raul Gil. Quase exatamente. Raul Gil, Nossa senhora. O pessoal não tem nem criatividade aqui. Não tem criatividade. Não, desculpa, não tô falando de criatividade. É que, pô, bolinha nas costas. É o Raul Gil do petisco e do petisco chorar. Né? Tá Mas bom. pode levar todo mundo pro bar, porque todo mundo quer ir pro bar, né? Tá bem. Mas assim, se daqui um pouco tu pode não querer pagar a conta dessa pessoa, entendeu? Tá bom. Então pode levar todo mundo pro bar. Verdade. O primeiro não, esse primeiro depois. Francisco Noveleto. Pô, levaria ele pra qualquer lugar. Tá, mas ele Junto paga, com- né? Porque... Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu pagaria pra ele, porque ele me pagou tanta coisa já. Ao longo dos meus 16 anos, assim, que eu não vou... Eu não vou... A conta lá no bar do Beto... Tu paga. Eu pago até... Eu não teria essa coragem. Deixar o Francisco Noveleto solto no bar do Beto e pagar a Mas conta, eu não teria. Eu não vou dizer que Eu tá não solto, teria né? essa coragem. Eu não vou dizer que tá solto, né? Eu tenho minha origem também. Entendi. Eu moro e faz assim, ó. Entendi. O segundo nome é Márcio Chagas. Eu levaria o Márcio. É teu amigo? Conhece? Basqueteiro ele? também. Basqueteiro, né? O Márcio tem uma situação junto à Federação Gaúcha que talvez ele não tenha... que magoa muito ele. Tem as suas razões. Como eu te disse aqui, eu não levo nada pro coração. Eu sei que ele Graças é um crítico. a Deus, não ele é um dizem. crítico da Federação, bastante. Ele disse algumas coisas a meu respeito, sim, que me chatearam, mas eu também tive a oportunidade de alguns lugares o encontrei e não teria problema nenhum de levá-lo para tomar um chopp junto lá. Cada um paga um? Não. Eu vou te dizer, eu tomo um só, então. Só toma um chopp. Não sou muito E vinho, então? Também não bebo muito, Não? não sou muito do álcool. Atlético. Não, também não, é só nem abstêmio, mas eu consigo me controlar assim, não tomo, né? Mas então assim, acho que o Márcio tem as suas razões Uhum. e faz parte de todo o processo. Mauro Rocha. Explica pro pessoal quem é Mauro Rocha. O Mauro Rocha é secretário-geral da federação, é meu amigo há mais ou menos uns 30 anos. E ele tem uma história, assim, eu vou cuidar para que eu não me emocione, assim. Mas o Mauro, eu o conheci jogando bola na praia. Eu sabia quem ele era. O Mauro é um exímio jogador de futebol, né? Um cara que jogou muita bola, assim, não foi profissional porque talvez não tenha tido a dedicação necessária para isso, né? E nós jogávamos num campo de futebol 7 juntos na praia, assim. E eu o conhecia, eu olhava de longe, enfim. E ele era muito amigo do Roberto Mânica, que esse era mais amigo da minha família, jogou junto com o meu irmão mais velho, futsal e tal. E a minha relação de amizade com o Mauro surgiu num daqueles jogos lá, quando eu quase quebrei o pé dele. Né? E assim, eu não jogava bola, não fui. O Mauro já era malandro e tal. E hoje, 30 anos depois, eu sei assim que ele podia ter me matado. Entendeu? Assim, É possível. Porque eu dei um carrinho nele muito, muito forte, assim, machuquei mesmo. E eu fiquei caído no chão, assim, e ele de pé. E eu tenho certeza, assim, conhecendo o Mauro hoje, que ele poderia ter me feito coisas muito ruins. Mas aí viraram amigo e tudo certo. E aí a coisa, a partir dali, se criou uma amizade, né? A partir da lesão. Da lesão, E ao mesmo tempo que essa amizade vai nascendo, vai criando, a gente vai vendo algumas coincidências. Hoje, se tu olhar, tem gente que pergunta se eu e o Mauro somos irmãos, né? Mas o Mauro nasceu no exato dia da morte, no exato dia de aniversário do meu irmão que faleceu. Nossa. Dia 18 de abril. O Mauro é dia 18 de abril de 65, o meu irmão, o Humberto, que faleceu dia 18 de abril de 66. E muito antes disso, a nossa relação ela já tinha um estreitamento muito grande. Então é algo que... Mas que história, hein? Que a vida não
não tem muita explicação. O Mauro fez 60 anos esse ano, eu comentei isso na festa de aniversário dele. Deus me tirou um de sangue, me deu um de alma, de olho azul, canhoto, jogador de futebol, e do dia 18 de abril. Então são situações que a gente... Paga pizza, paga tudo que ele quiser no bar do Beto. Esse aí tu deixa livre. Esse vai deixa, comigo está liberado. Até o fim. Ah, maravilha. Esse também. Zélio Oxman. Esse, se eu pudesse, ficava comigo até o último dia do meu desencarne aqui, né? É o meu esteio, meu exemplo, para quem eu, hoje junto com meu filho, mas todos os dias eu saio para a rua querendo honrar e levar o que ele me deu de legado, ele, minha mãe e minha família. Então esse eu levaria para o Bar do Beto, levaria para qualquer lugar e queria que ele pudesse ficar comigo até o meu último dia aqui. Eu acho que não vai ser possível, mas levo ele aonde ele quiser. E é uma figura muito querida, né? Um brincalhão, Zélio. Não tem quem não goste do Zélio, né? É incrível, cara. Conquista todo mundo, né? Não. É estranho essa relação dele, assim. Eu levei bastante tempo para entender, porque tinha momentos que eu achava que ele podia ser mais sisudo, menos não consegue? Amoroso. Não, ele não consegue. É mais forte que ele. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. 2018 para 2019 começa o burburinho de que o Noveleto vai me indicar para ser o sucessor dele. E aí ele conversa comigo, vai vindo. E aí o pai vem e diz: Alemão, vai pegar, sabe? Ele diz uma palavra. Pode falar. Não tem a caixinha ainda, pode falar. Vai pegar essa porra aí, cara. Cara, você é um pepino. Pai, eu vou, cara. Tô conversando contigo e tal. Tá bom. Aí daqui a pouco os amigos começam a vir e dizem: pô, teu pai veio falar comigo. Que tu quer pegar a presidência, tá dizendo pra tu não pegar. Porque ele vai nos amigos. Daí teve um dia eu fui jantar com ele. Ela disse: pai, deixa eu te falar um negócio. Tu não quer me apoiar? Tu achou, não, cara? Tira o povo de perto. Mas agora, só não diz pros caras que eu não posso ir, cara. Porque senão daí tu vai... Mas é preocupação, né? Não, claro. Sem dúvida alguma. Que peça. Porque tu vê, o pai sempre foi de direção e tal, mas ele nunca teve um cargo assim. Sim. Nunca aceitou serviço de futebol, Sim. essas coisas assim. Ele gostava dessa coisa de vir, de ir na rádio, conversar, dar entrevista, brincar, enfim. Mas que é a parte boa, né? O Zélio tem que idade? 8'5". 8'5"? 8'5". Que figura, grande figura. 8'5". Gosto muito dele. Não tem quem não gosta de Zélio. Figuraça. Conversa fiada passou voando. Passou voando mesmo, né? E acabou. Tinha tanta pergunta ainda pra fazer. Peraí, tem. Então, vamos lá que a gente tem. A direção mandou olhar o celular. Quando a direção mandou olhar o celular... Veio coisa... Vem. Então, tu te prepara que às vezes nem é culpa minha. Não, eu tô de boa. Não, eu não esqueci. Eles não confiam na gente. Eu não confio. Eu tô aqui com o roteiro, não esqueci, gente. Não, é que antes da gente encerrar, eu não vou encerrar correndo, que eles sempre brigam comigo. Mas tu encerra correndo. Não, a gente não tem pressa, porque a gente não tem grade de programação, né? Mas a gente pede sempre que um convidado venha e traga um objeto que é significativo pra gente reverter pra uma instituição de caridade. E eu quero saber qual foi o objeto que tu decidiu trazer. Eu trouxe 2, na verdade. Os 2 são meus, pessoais. Uhum. Eu vou pegar aqui. Vamos deixar. Esse é singelo, mas vamos deixar a bolinha aqui. É um boné da federação que eu fiz em 2020. Achava que ia dar pra passear com ele, né? Com sol na rua, coisa. Então, ficou em casa. Usei um pouco depois, então ele é simbólico. Mas é bonito o boné. Né? Bonito mesmo. Bonito mesmo, né? Uhum. Vou mostrar pra câmera aqui, com licença. Tá aqui. E a bola? E trouxe a bola usada na final do Gauchão desse ano. Nossa, personalizada. Que legal! Aqui, ó.
Gauchão 2023, final, ida, Caxias e Grêmio, estádio Centenário. Bonita bola. E essa é histórica também, né? Essa foi, se tu vê, ela tá um pouco sujinha e coisa, e ela foi usada no jogo mesmo. Maravilhoso. Então, no jogo mesmo. Maravilha. Faz parte do meu acervo lá. E a gente vai reverter. Qual é a instituição que tu quer ajudar, presidente? Olha, eu costumo ir no Pontos Pobres, costumo ir no Emmanuel, eu frequento a Bezerra de Menezes, enfim, então qualquer uma dessas três. Maravilha. Vocês a gente distribui para cada. Vão ajudar. Isso é o legal desse podcast, né? Que legal, a gente faz o bem junto, a gente bate papo, fala das pessoas. Bem, né? Porque a gente não fala mal de ninguém. Mas a gente ajuda as pessoas também, porque acho que é importante, né? Vocês têm... o futebol move paixões, move muita gente. Exato. Você estava falando antes da contrapartida, né? Muito disso, né? A gente diz, né? A gente fala que o futebol, ele é um reflexo da sociedade, né? E vice-versa também. Então, eu tomo muito cuidado na gestão do futebol, porque a gente sabe que a gente acaba sendo formador de opinião, a gente acaba sendo exemplo para as pessoas, enfim. E o futebol tá longe de ser um ambiente onde tudo pode, onde tudo é permitido, porque daí tu acaba trazendo isso para fora daquele ambiente. Então a gente tem que ser muito responsável nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente age, nas coisas que a gente pratica dentro do porque invariavelmente vai acabar sendo replicado dentro da sociedade. E é por isso que às vezes a gente se chateia um pouco quando aqueles que têm que ter um pouco mais de responsabilidade nas coisas que falam colocam em xeque a idoneidade das pessoas, a honra das pessoas, ética. A conduta, a ética, enfim. Porque quem tá ouvindo vai acabar acreditando em ti, tu é o líder daquele assunto. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas que bom que a gente pode conversar e ajudar o próximo. Antes da gente encerrar... A caridade é algo que todas as pessoas deveriam praticar. É verdade. Antes da gente encerrar, o nosso patrocinador, Tia Ofertas, vai fazer um sorteio importante, que vai ser um sorteio no feed do nosso Instagram, Conversa Fiada FC. O primeiro prêmio é um par de cortesia para sequência de fundir no Maximilian em Gramado. Eita, esse eu quero. Vai ser um ganhador com direito a levar um acompanhante. Então, se tu ganhar, a gente avisa pra Mari que... Mari, depois tu vai. Uma vez sobremesa. Não, mas pode? 5 segundos. Pode. Uma breve história de fundir. Tava eu e o Mauro Vieira cobrindo uma pré-temporada, acho que do Grêmio lá em Gramado. E aí, deu um friozinho, né? Uma friaquinha aqui. Mauro, vamos lá no fundir, Mauro. Nós dois no fundir. Estranho. Fomos nós dois no fundir. Aí, vamos lá no fundir, né? E o garçom muito arriado, chega... Não vão querer que acenda as velas da mesa, né? Não precisa acender a vela. Pode deixar que não. Deixa eu seguir aqui as regras, então. Me perdi aqui. Tem que seguir Tia Ofertas RS e Conversa Fiada FC. Claro, se não segue, tem Instagram, presidente? Não segue lá. Tá. Eu vou falar com a Cristiane Matos, que é quem cuida do... segue Conversa Fiada, isso, boa. Pedir pra ela seguir. E a Cris também gosta da gente, eu acho. Não, minha amiga, a Cris gosta da gente. Gosta. O sorteio vai ser realizado, então, nos stories do Tia Ofertas. E, além disso, os 5 primeiros que seguirem o Tia Ofertas RS e enviarem uma mensagem escrito "Vim pelo Conversa Fiada", ganham um passaporte livre no Parque Tupã. Opa. Boa. Pô, Bons prêmios. Conversa Fiada faz isso. A gente dá risada, a gente, né, toma café, bota prêmios. Tava bom o café. Café é bom. Então, volte mais vezes quando tiver história pra contar. As perguntas não são muito boas, mas o café é bom. Quando o convidado for, estarei aqui. A gente avisa pras pessoas, Luciano Oxman não vai resolver os teus problemas, né? Não vai resolver os teus problemas. É relacionado ao futebol? Vem bem, se é o teu time, né? Não é relacionado ao futebol, não é o Luciano Oxman. Tu quer ver? Hoje eu recebi só um parênteses, então, aqui pra gente encerrar, mas pra vocês terem dimensão de umas coisas. Hoje eu recebi uma sugestão de que eu preciso fazer com que mude a regra do pênalti, para que aquele pênalti que o Solari bateu ontem, que é igual que o Depena bateu, que aquilo... 2 toques. Que aquilo ali não seja um pênalti invalidado, mas seja para voltar atrás, mandar o cara bater de novo.
De gremista, então, esse... Lógico, né? Dá exemplo do que o... É só ele que problema O do Depena garanto que não teve esse gremista reclamando aí. Não teve, claro. Não, mas eu não tô brincando, chegou um e-mail lá, porque assim... E tu lê esses e-mails que tu faz coisa... Tu tem que fazer um livro. Não, mas eu tenho... A Cristiane andou fazendo uma compilação de algumas coisas. Olha aí. E... Não, porque a justificativa é a seguinte. Se o goleiro se antecipa Tem que voltar? Tem que voltar. Se a bola bate no pé do cara, sem querer, ele tem que... Daí eu disse, cara, é regra, né? Não é regulamento. Tu respondeu? Respondi. Eu disse, olha, isso é regra, não é regulamento. Pessoa serena, maravilhosa. Aí nós temos que conversar com os senhorzinhos lá da IFAB, que é quem faz a regra do futebol. Ele assinou como Luciano Infantino, inclusive. Sabe que teve... Tu sabe que a Cristiane pegou e disse assim, eu vou te pedir um favor. Ali no 2020, 2021, aqui, o pau pegando, assim. Tipo, e de vez em quando eu olhava o Instagram da federação, os directs ali. o Messenger do Facebook e tal. Tá. Ah, que horas que tem o jogo tal, não sei o que, blá, queria saber. E eu, olá, amigo, tudo bem? Tu pode procurar no site e tal, mandava o link, mandava os troços. A Cristiane disse, cara, por favor, para de responder. Porque daqui a pouco vai sair que é tu, e tu responder com o teu perfil, a coisa vai ficar ruim. Isso aí eu digo, tá, mas tu quer que eu deixe os caras sem resposta? Se eu tenho a resposta pra dar pro cara, eu vou dar, cara. Ó, procura, mandava o link. O presidente da federação manda o link. Mas, gente, isso não é um costume, vocês não perguntem coisa que ele não vai responder. Deixa. Tem coisa que o cara se diverte também. Teve um que me chamou de estagiário, eu digo, fui eu mesmo. O estágio, o estágio, porque o estagiário que realmente que responde. Então foi. Que loucura! Mas saiu um livro aí. Posso contar mais uma historinha? Pode. Eu não vou dizer qual é o perfil, tá? Mas tem um perfil no Mas se quiser Twitter. pode. Não, deixa, porque o dia que ele vier aqui, tem um perfil no Twitter que era um crítico ferrenho nosso, assim. Jory Vasconcelos, não, tô brincando. E, cara, e assim, pau, mas eu não era um Twitter com o nome de alguma coisa, não era de uma pessoa. Sim, era um... E eu, cara, que puta merda, quem é esse cara, né? Uns pau meio gratuito, umas coisas, e eu vi que ele era bem informado, assim. Era do meio. Eu digo, puta, esse cara... Tá, passou um tempo, bastante tempo, assim. A Cristiane me manda uma conversa que ele iniciou pelo Twitter da federação ali. Presidente, tudo bem? Não sei o quê. Eu queria ter a oportunidade de conversar contigo um dia. Com o perfil anônimo. Sim, não, com desse nome. Sim, que a gente não sabe. E a Cristiane me mandou, e eu disse pra ela, tá, responde pra ele que se ele pode vir na federação. Tal dia, tal hora. E a Cristiane, tu tem certeza? Eu digo, tem. Cara, que o cara vai vir aqui, vai me dar um tiro, tu acha? Então, olha. Bom, pode até ser, mas... E ela respondeu. E aí eu disse, Cristiane, se tu quiser, conversa com ele até pelo WhatsApp teu aí, se tu não te incomodar e tal, combina com o guri. Agora eu sei que é um guri. E ele, sério mesmo, que eu... não, então tá. Eu digo, tal dia, tal hora. Virou teu amigo. Levou pro Bar do Beto, não? Não levei pro Bar do Beto. Mas ele veio. No dia lá de manhã, acho que foi umas 10 horas da manhã. Quando eu vi, tava lá. Um jovem de uns 20 e poucos anos. Um piá. Do interior, não sei de onde. Pegou um táxi para uma carona dessas de não sei onde, porque ele tinha que ir pra não sei qual cidade pra pegar o ônibus pra vir pra Porto Alegre. Pra conversar contigo. Pra conversar comigo. E ele chegou na minha frente, assim, a gente tá conversando. E é engraçado que ao invés de eu estar nervoso pra saber... E ele, em pânico? Ele tava em pânico. Mas ele tava tremendo. E aí eu digo, vamos parar de dar porrada? Não. Eu digo, cara, tu tá nervoso, cara? O que aconteceu? Assim, dele, não... É que eu vou te falar, eu mandei totalmente despretensioso aquele negócio e eu tinha certeza que tu não ia me responder. E eu tomei um susto quando tu me respondeu e eu nunca na minha vida
imaginei que eu pudesse estar sentado aqui conversando contigo. E o que ele queria? Não, ele só queria bater informação, papo. queria saber algumas coisas. Como é que funciona? O que nós conversamos aqui, ele conversou comigo. Queria conversar fiado. Não, ele queria falar como é que funciona tal coisa, por que é tal coisa. Ele trouxe um script dele, de perguntas que ele queria responder, que eu respondesse. Mas ele te falou por que ele dava tanto pau na federação? Não, Não. É de graça. Não, ele tinha coisas que ele não entendia. Mas parou. Não, continua dando, continua. Daí, de vez em quando, eu digo, pô, dá pra pegar mais leve aí, né? Agora já tem o WhatsApp do cara. Não, Dá uma segurada. Já, não, tem. A gente conversa bastante e tal. Não, mas eu vou te falar que eu não chamei ele pra questão de pra parar, tentar, né? entendeu? Não, é só eu pra queria entender. Não, eu queria conhecer e entender. Olha só, tem coisa que tu fala que não tá bem correto, vamos... Mas ele é super bem informado, é um menino lá, sério, do interiorzão do interior lá. E se vira, tem uns 30 mil seguidores no Twitter. Olha lá, aí. né? É bem legal o Twitter dele. Só quando ele dá pau na federação não é tão bom. Não, faz parte. Luciano, muito obrigada por ter vindo. Valeu. Obrigado, presidente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Aqui a gente brinca mesmo, bate papo. Deu sorte que eu aceitei o convite do Avelino, era mais fácil vocês dois me convidarem. A próxima Eu a gente achei já que ele ia sabe. estar aqui. Não, ele não veio. Quando a gente botou ele aqui, ficou bem quietinho. Ficou parecendo esse guri aí que tu falou. Pipoqueirinho. Deu uma pipocada. Não vou falar mal porque é meu chefe. Fora do ar, um leão. Um gatinho, botou no ar gatinho. Tá bom. Obrigada, muito sucesso na tua trajetória, nos Obrigado. caminhos que tu tomar. Eu sempre... Que não tenha muita bronca no gauchão agora, né? Já estamos... A coisa da bebida no estádio também de volta. Já estamos desenhando o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Já estamos buscando aí, vão ter novidades, né? Questão do VAR, a gente já está vendo toda essa situação. Vai ser complicadinho, mas vai bom. Mais um gauchão está se avizinhando aí. Se quiser divulgar um número, Domingo, assim, para as pessoas pedirem ajuda para resolver problemas. Não, tô brincando. Vou dar um WhatsApp direto para... Né? Agora vem... Eu resolvo seus problemas em 3 dias. Já agora, no final de semana, tem a decisão dos 2 que vão subir para o gauchão. Então, tá movimentado. Em setembro já começa a terceirona, aí a segundona, enfim. O ano inteiro. A vida do presidente não Feminino para. já tá a 1000. Que loucura. Próximo mês começa o sub-15. O sub-17 e sub-20 a gente fez 2 categorias agora. A 1 e a 2 também, nas 2 competições. Então, que era 2 campeonatos, fizemos 4. E assim a gente vai. Não morre de tédio. Não, de tédio ele não morre. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Até semana que vem. Obrigada tchau, mais gente. uma vez. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui.